Sabe aquele exato momento em que a sala inteira congela? Alguém acabou de disparar uma piada disfarçada de ofensa contra você. Pode ter sido seu chefe em uma reunião, um parente tóxico no meio de um jantar, ou aquele amigo que sempre usa o sarcasmo para te humilhar na frente dos outros. O comentário corta o ar. As pessoas ao redor ficam em silêncio. Elas olham para você, esperando. O agressor está com aquele sorriso de canto de boca, os olhos brilhando com a arrogância de quem tem certeza absoluta de que acabou de te encurralar. Nesse instante, o seu sangue ferve, a sua respiração fica curta. O seu cérebro entra em modo de sobrevivência e grita para você fazer alguma coisa, gritar, devolver ofensa ou dar uma risada nervosa para tentar disfarçar a sua dor. O instinto humano implora por uma reação. Mas dessa vez, você não faz absolutamente nada disso. Você não desvia o olhar. Você não muda a sua postura. Você apenas o encara com o rosto completamente vazio de qualquer emoção. Por 3 longos, pesados e insuportáveis segundos. E é exatamente nesse intervalo minúsculo de tempo que a mágica sombria acontece. O sorriso do seu agressor derrete, a confiança dele evapora, o desconforto engole a sala inteira. De repente, quem parece patético, humilhado e desesperado não é você. É ele. Bem-vindo ao 3º estágio do seu treinamento. A sociedade te ensinou a ser reativo, a se defender, a lutar por respeito. Mas a verdadeira elite psicológica sabe que o respeito não é conquistado com barulho. Ele é imposto com vazio. Hoje você vai aprender a técnica da reação fria. Você vai descobrir como a regra dos 3 segundos aterroriza a mente de qualquer pessoa que tente te colocar para baixo, destruindo o ego do seu inimigo, sem que você precise levantar um único dedo. Para dominar o ambiente, você primeiro precisa entender a biologia da humilhação. Quando alguém tenta te diminuir publicamente, essa pessoa não está buscando um debate lógico. Ela está realizando um teste primitivo de dominância social. Na natureza, predadores testam as suas presas antes do ataque final. No mundo moderno, corporativo ou social, pessoas tóxicas fazem exatamente a mesma coisa usando palavras. Eles jogam uma isca envenenada para ver como seu sistema nervoso vai processar o ataque. E o maior erro que 99% das pessoas cometem nesse momento é acreditar que precisam se defender. Entenda uma regra inquebrável da psicologia sombria. Quem se explica, perde. Quem se justifica, já assumiu a posição de submissão. No momento em que você abre a boca para tentar provar que o comentário do agressor está errado, você cometeu um suicídio tático. Por quê? Porque ao se defender, você acabou de dizer ao mundo que a opinião daquela pessoa tem valor o suficiente para te abalar. Você acabou de validar a autoridade dela sobre você. O manipulador não se importa se os seus argumentos são lógicos, brilhantes ou perfeitos. Ele só se importa com o fato de que ele conseguiu fazer você se contorcer. Ele apertou um botão e você reagiu como uma máquina programada. Se você devolve o ataque com raiva, você sinaliza que está ferido. A raiva é quase sempre apenas o medo e a insegurança, usando uma máscara agressiva.
Se você dá uma risadinha nervosa tentando levar na brincadeira, você sinaliza covardia extrema. Você mostra que prefere engolir o próprio orgulho a criar um confronto. De todas as formas. Se você reage emocionalmente, o manipulador vence. Ele suga sua energia, se eleva perante o grupo, usando você como um degrau humano. O palco agora é dele. Para quebrar esse ciclo, você precisa reprogramar a sua amígdala cerebral, a sirene de alarme do seu cérebro. Você precisa parar de enxergar a ofensa como um ataque ao seu valor pessoal e começar a enxergá-la como o que ela realmente é. Uma confissão patética de insegurança do outro. Quem está no topo não precisa empurrar os outros para baixo. O ataque gratuito é sempre um grito de socorro de um ego frágil. E é exatamente por isso que você não deve entrar no ringue. Um predador não luta com a sua presa. Se ela decide não correr, ele fica confuso. A reação fria é o ato de negar ao parasita o combustível que ele precisa para sobreviver. Quando você se recusa a jogar o jogo, as regras dele deixam de existir. Saber que você não deve reagir é o básico. Mas a execução dessa frieza exige a precisão de um cirurgião. Se você simplesmente ficar calado e olhar para o chão, você parecerá uma vítima amedrontada. A reação fria não é sobre passividade, é sobre criar uma presença tão densa e pesada que o outro sinta dificuldade física de continuar falando. Além da contagem mental dos 3 segundos, você deve aplicar a linguagem corporal assimétrica. Enquanto o agressor gesticula e gasta energia, você permanece perfeitamente imóvel. Na psicologia das espécies, o animal que se move menos é o predador de topo. Mantenha o seu olhar fixo, mas não de forma agressiva. Use o que chamamos de olhar clínico. Você observa o agressor como se estivesse analisando um objeto inanimado que acabou de quebrar. Essa ausência de calor humano nos olhos é o que desestabiliza o sistema nervoso dele. Durante o silêncio, foque na sua ancoragem espacial. Ocupe o máximo de espaço possível, relaxe os braços, mantenha as palmas das mãos visíveis, sinal de que você não teme nada. E deixe que o silêncio se torne uma barreira física. Você não está apenas esperando ele parar de falar. Você está sequestrando o tempo da sala e forçando todos a operarem na sua frequência de calma. A sala inteira agora opera no seu ritmo. Quando você rasga o roteiro do agressor, aplicando a reação fria, você causa um erro de sistema no cérebro dele. A maioria das pessoas não entende o que acontece aqui. O agressor projeta em você as próprias inseguranças. No vácuo da sua resposta, ele começa a se perguntar por que você não foi atingido. Como você não entregou nenhuma pista emocional, o cérebro dele começa a fabricar cenários aterrorizantes. Ele passa a acreditar que você é muito mais poderoso ou perigoso do que ele imaginava originalmente. Esse processo é conhecido como projeção de sombra.
Como você é um espelho vazio, ele só consegue ver o próprio reflexo distorcido. O silêncio que você impôs se torna uma câmara de eco para as mentiras dele. É nesse momento que o agressor comete o erro fatal. Ele começa a falar demais para tentar preencher o desconforto. Ele tenta explicar a piada, tenta se justificar, tenta diminuir o peso do que disse. Ele tropeça nas próprias palavras. Você não precisou vencê-lo em um debate. Você apenas permitiu que ele se enforcasse com a própria ansiedade. O custo social para ele agora é altíssimo. Ele saiu da posição de dominante para a posição de alguém desesperado por validação. A atenção da sala inteira, que antes estava focada em ver você se quebrar, agora se volta contra o agressor com desaprovação ou pena. O manipulador percebe essa mudança no clima, o desespero dele aumenta. Ele acabou de perder o respeito do grupo tentando ganhar o seu. Você estabelece um novo limite. Sinaliza que ataques verbais são inúteis contra você. Você se torna um terreno infrutífero para a toxicidade alheia. O manipulador aprende que te atacar é perigoso para a reputação dele. Você venceu a guerra sem disparar um único tiro. Aplicar a reação fria em um momento isolado é tática. Transformá-la no seu estado natural de operação é estratégia pura. Quando você domina a arte de não entregar reações, você passa a exercer o que a psicologia de influência chama de ancoragem de realidade. Em qualquer grupo humano, a pessoa que demonstra a menor quantidade de instabilidade emocional se torna por gravidade o líder silencioso do ambiente. Pense na dinâmica de uma crise. Quando o alarme de incêndio toca, as pessoas não olham para quem está gritando ou correndo em desespero. Elas procuram instintivamente o indivíduo que está caminhando devagar, respirando fundo e avaliando as saídas. Ao aplicar a frieza consistente contra provocações, você inverte o contágio emocional. Pessoas tóxicas dependem desse contágio, elas jogam caos no ar, esperando que você o respire e o devolva na forma de estresse ou raiva. Quando você se torna um filtro intransponível, o caos bate em você e simplesmente morre. A longo prazo, isso gera a fadiga do manipulador. Narcisistas e agressores são parasitas eficientes, eles buscam maior rendimento pelo menor esforço. Quando percebem que extrair uma única gota de irritação sua exige uma quantidade exaustiva de energia e os expõe ao ridículo público, eles simplesmente desistem da caçada. Você se torna um custo alto demais para o ego frágil deles, mas a verdadeira maestria de se tornar o intocável está na economia da própria energia. Aquele que não desperdiça força mental se defendendo de provocações inúteis ou tentando provar o seu valor para quem não importa, acumula um reservatório gigantesco de foco e clareza. Você para de sangrar nos campos de batalha errados. O mundo ao seu redor pode estar pegando fogo com fofocas corporativas, dramas familiares e jogos de poder baratos. Mas a sua mente permanece operando como um cofre lacrado e à prova de som. Eles não conseguem te acessar e por isso não conseguem te controlar. Você deixa de ser uma peça no tabuleiro deles para se tornar o próprio jogador. A regra agora é a sua. Mas existe um ponto cego crítico nessa equação que pode destruir tudo que você construiu. O que acontece quando o ataque não vem dos outros, mas da sua própria mente exausta?
A sociedade cobra, o trabalho drena e a maioria afunda silenciosamente no abismo da estafa mental, perdendo a vontade de lutar. No próximo vídeo, abriremos a caixa preta da alquimia psicológica mais perigosa que existe. Você vai aprender como pegar o seu burnout, a sua exaustão absoluta e a sua vontade de desistir e convertê-los no estado de fluxo escuro. Como usar o próprio peso do cansaço extremo como a ignição para um hiperfoco implacável, tornando-se absurdamente produtivo e letal, justamente quando o mundo acha que você está derrotado. O vazio protege o corpo, mas a escuridão liberta a mente. Nos vemos lá. Nos vemos lá.